Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossos corações, nos fazendo crescer e prosperar espiritualmente cada vez mais. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária. A lição semanal é Deus Conosco, a lição 27 de Isaías. E ontem, na terça-feira, nós estudamos as perguntas 5 e 6, quando o profeta Isaías descreveu lá que os soldados, os melhores e mais fortes e valentes soldados de Jerusalém, e os embaixadores, os diplomatas, os políticos, estavam chorando amargamente porque tentaram ali uma paz com o rei da Assíria e não conseguiram nada, né? Por causa disso, o comércio parou, os recursos pararam de chegar, nem compravam, nem vendiam, começaram agora a passar necessidades, né? Porque toda a tentativa dos homens para tentar resolver sem a força de Deus causou caos, né? O caos geralmente é assim, né? O texto ainda disse na segunda pergunta que todas as terras, né, que daquele país, né, do país de Israel, estavam desgastadas. As terras mais férteis, as terras mais abundantes, com mais frutos, né, como o Vale do Líbano, a região de Saron, Bazã, o Carmelo, até as árvores haviam perdido as suas folhas. Vejam só, se perdeu as folhas, imagine frutos, né? Não tinha, era um cenário de desolação e de caos, porque os homens, né, o professo povo de Deus, a partir dos judeus em Jerusalém, estavam em pecado, abandonaram o Senhor por vergonha, por causa do pecado, e o problema sempre é o pecado, e a vergonha do pecado os fizeram se afastar de Deus, e por isso agora eles não consultavam mais a Deus. Agora, confiando na própria inteligência, na própria força, no próprio exército, nos diplomatas, e nada se resolveu. Só que estavam colhendo guerra, né? Portanto, dando seguimento a esta revelação aqui de Isaías, vamos para a pergunta 7, que diz assim: qual é a mensagem clara dada pelo Senhor aos inimigos e qual o significado disso? 33 de Isaías, versículo 10 a 13, fala assim: o Senhor diz aos povos, a todos os povos, não é só Jerusalém, envolve aqui também a Síria, todos os povos vizinhos ali. Ele diz assim: agora, o Senhor dizendo, né? Agora eu vou agir, vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como o lixo. O meu sopro, como um fogo, os destruirá. Vocês vão virar cinzas, queimarão como espinhos jogados no fogo. Vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Meus amados, quantas informações espirituais preciosas há nesse texto? Aqui daria aqui algumas horas, alguns dias de profunda reflexão, né? Primeiro, o Senhor aqui chama a atenção do mundo todo, não só, claro que tudo isso aqui é a partir de Jerusalém. Isso aqui está sendo escrito primeiro para o povo dele, o povo judeu, depois para o mundo todo, né? Ele está dizendo, eu vou agir agora, mas eu vou agir, não é para destruir e ficar no anonimato, não. Eu vou agir agora porque eu quero que vocês vejam, porque eu estou querendo mostrar a minha grandeza. O Senhor, ele não quer mostrar a grandeza dele porque ele é egocêntrico, ele é vanglorioso, ele tem a necessidade de ser aplaudido. Não é isso.
Deus vai mostrar a sua grandeza com um objetivo, tem um propósito nisso tudo, que é despertar o povo para uma conversão, para se voltarem para o caminho da verdade, da obediência e da vida. Não é simplesmente para demonstrar poder, porque Deus demonstra poder 24 horas, só se eu for um cego que não perceba isso. Olhe para uma planta, olhe para uma flor, olhe para uma ave que voa, e você vai ver o poder de Deus se manifestar. Olhe para o mar, a grandeza do mar. Olhe para a vida se manifestando ao seu redor. Olhe para a natureza, você vai ver tudo isso. Então Deus não precisa estar mostrando isso, porque ele já demonstra isso. Né? Mas aqui não. Aqui é para um povo cego que se afastou dele, já não enxergava mais a mão poderosa de Deus. Ele diz assim, ó, vocês ficam inventando coisa, inventando aí, querendo resolver com a sabedoria de vocês, se vocês não são sábios. Se vocês são cegos, ignorantes, não sabem de nada. O mais sábio, o homem mais inteligente do planeta, não sabe de nada. A inteligência de vocês, o que vocês inventam, é comparada a uma palha. Quando ele fala palha aqui, palha é aquela parte seca que só serve para o fogo. Quando ele fala palha aqui, toda vez que Deus fala palha, você já entenda que ele vai trazer fogo em seguida. Porque palha só serve para uma coisa, para o fogo consumir. É o combustível para acender o fogo. Ok? Então ele vai dizer aqui, ó, o que vocês inventam, tudo que vocês não serve para nada, não serve para as coisas do céu, só serve para o fogo. O que vocês planejam, o valor disso aí é de lixo. Lixo é aquilo que não presta mais. A gente joga porque não tem mais serventia para nada. Né? Aí ele diz aqui ainda, né? Ele diz que o sopro dele é como um fogo. Como assim? O sopro é símbolo do Espírito. Jesus sopra o Espírito. Deus, no princípio, sopra o seu Espírito nas narinas de Adão. Então, quando ele fala o sopro aqui, ele está dizendo, o meu Espírito, quando eu concedo a vocês, ele serve como um fogo para destruir quem? Quem está no pecado e não escuta o que o Espírito está falando ao ouvido. Então, o mesmo Espírito que abençoa a vida de alguém é aquele que consome e mata o sujeito. Veja como é importante nós entendermos isso. Quando Deus fala ao nosso Espírito, quando o Espírito de Deus fala, a gente tem que ouvir e dar atenção, porque aquela voz, ou ela nos resgata e salva, ou ela nos destrói. E aí ele diz assim, ó, vocês que não querem me ouvir, vocês vão virar cinzas com esse sopro, que é equiparado ao fogo, que é o Espírito de Deus. Esse fogo, esse sopro de Deus, vai queimar apenas os espinhos. Olha que coisa linda. Espinhos na Bíblia simboliza pecado. Espinho simboliza pecado. Vocês vão virar cinza e queimarão como espinhos jogados no fogo. Veja que o Espírito de Deus, ele vem para consumir o pecado, não é para consumir o pecador. É o pecado. É para purificar o pecador, para ele deixar de pecar. O Senhor está dizendo isso, infelizmente muita gente não enxerga, né? Não tem discernimento para isso. Ele diz, vocês todos, os que estão longe, estão perto. Vocês que são gentios, que estão longe da palavra, da verdade, longe de mim, da comunhão, do Espírito, que estão longe. E os que estão perto, os judeus que estão tão perto, porque tem a palavra, mas os que estão longe, estão perto, estão tudo em desobediência. Estão tudo fazendo coisa errada. Mas os que estão longe, ele se refere aos gentios, que nunca nem ouviram a Bíblia, e os que estão perto, os religiosos, que têm contato com a palavra de Deus, mas não entendem, estão cegos, não estão seguindo suas próprias ideias. Por isso que ele grita, escutem o que eu fiz. Olha, a frase aqui está errada, porque o texto era para dizer, escutem o que o profeta está dizendo sobre o que eu fiz. Era para ele dizer, vejam o que eu fiz, porque o que se faz, se vê. Quando ele diz, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder, ele está falando para gerações futuras que iriam escutar a palavra dele escrita para enxergar o poder de Deus através do seu Espírito. Continuando, meus amados, vamos aqui para nossa 8ª pergunta, a pergunta seguinte, que diz assim, o que acontece com os pecadores de Sião e qual pergunta eles fazem, né? Quem é esse fogo devorador aqui do texto? Vamos ler o versículo 14 agora, que diz assim,
em Sião, os pecadores tremem de medo. Cheios de pavor, eles perguntam: quem poderá viver perto desse fogo devorador? Perto dessas chamas que não param de queimar? Olha só a pergunta que eles fazem. Ora, por que se está falando aqui de fogo devorador que queima tudo? Porque no texto anterior, o Senhor concede o seu Espírito, que é o sopro, né? Tanto que quando Jesus batiza os seus discípulos lá no Pentecostes, um vento, o sopro do vento, antes disso, antes de Jesus subir aos céus, 10 dias antes do Pentecostes, Jesus fala assim: recebei sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo. Aí sopra, né? O sopro, o vento. É esse sopro que está sendo falado aqui. Então, quando Deus fala, o meu sopro é como um fogo devorador, no texto anterior, que nós acabamos de ler, é justamente lá no Pentecoste, antes, quando dos discípulos serem batizados com o Espírito Santo e serem selados com esse poder de Deus, a Bíblia diz que veio um vento impetuoso. E um vento impetuoso é como? Um sopro, ó. Um vento impetuoso soprando ali no telhado da casa, né? Aí, de repente, logo após o vento, vem o quê? O batismo com o Espírito Santo. Um fogo, uma chama de fogo foi vista sobre a cabeça de cada um dos discípulos, dos apóstolos. Então, ali vejo o vento e o fogo. É exatamente o que ele usou no texto anterior. Então, quando ele diz aqui que o povo que está em Sião, e em Sião é onde? É uma montanha, um monte, que está ao sul do centro de Jerusalém, ao sul do Monte Moriá, onde estava o templo, ao sul, aonde está previsto, quando fala Sião, está falando da congregação de Deus, o povo dele, o povo que sobe lá para adorar os crentes, os religiosos, né? É um povo que está sobre o Monte Sião, aguardando ali a condução do Senhor. Então, ele está falando aqui especificamente aos religiosos, aos crentes, e ele chama esse povo que está sobre o Monte Sião de pecadores. Sobre o Monte Sião existem pecadores. Tem gente que acha que porque é crente hoje, eu sou crente da igreja, me tornei evangélico. Você continua pecador, preste atenção. Você não é melhor do que ninguém, não. Você precisa arrepender todos os dias. Você precisa aprender todos os dias. Pare de ser soberbo. Pare de achar que é melhor do que o sujeito que está no mundo, que não lê a Bíblia. Pare de achar que você já está salvo, que você é melhor do que os outros. Pare com isso. Porque a Bíblia está puxando essa orelha minha, sua e todo mundo. Então, há pecadores em Sião. E esses pecadores que estão vivendo no meio dos santos, esse joio que está vendo no meio do trigo, está se tremendo de medo. E por dentro, no seu coração, ele não tem medo, ele tem pavor. E se pergunta, né? Ele se pergunta, como é que a gente vai poder viver perto desse fogo, o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo. Como é que ele pode viver perto desse fogo devorador? Ora, o fogo que estava na cabeça dos apóstolos, dos discípulos, não queimou um fio de cabelo deles. O fogo que Nabucodonosor incendiou lá a fornalha com um fogo aquecido 7 vezes mais, nem chamuscou as vestes de lã, né? As vestes de linho, de lã, linho, ou de qualquer outro produto inflamável que Misael, Ananias e Azarias estavam vestidos. O fogo de Deus não queima os santos, ele purifica. Quando o fogo vem queimar alguém e destruí-lo, o fogo de Sodoma e Gomorra, é porque eles estavam em pecado. O pecado já havia tomado conta de cada célula do seu corpo. Eles eram o próprio pecado. Eles não eram pecadores que queriam se arrepender, eles já haviam se transformado no próprio pecado. Essas pessoas já haviam se tornado na própria escória, onde o fogo destrói. O fogo de Deus não destrói o pecador que tem um coração arrependido e que se dispõe a ouvir a palavra de Deus e mudar. Não. Ele só destrói aqueles que não querem o arrependimento,
que não querem a justiça, que não querem fazer a coisa certa, amam o mal, a maldade, o pecado. Esses sim serão. Por isso que os pecadores aqui do Monte Sião tinham a certeza que eles iriam ser devorados por esse fogo. Eles diziam que ninguém poderia viver diante dessas chamas, sem ser destruído, sem se queimar. Ora, por que Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Misael, Ananias e Azarias, não se queimaram? Por que o fogo do Espírito não destruiu os apóstolos lá no Pentecoste, mas, pelo contrário, lhes trouxeram vida e poder, a transformação plena e absoluta, fazendo-os cada vez mais semelhantes a Cristo? O mesmo fogo que consome o pecado e destrói o pecador é o mesmo fogo que vai trazer vida, transformação, abundância, justificação e salvação na vida dos corações humildes, que querem e aceitam a salvação de Deus.